Beleza, pessoal? Professor Luiz Fernando, trazendo mais uma videoaula para vocês, mais uma aula de matemática, dessa vez divisão, beleza? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar trazendo os seguintes conteúdos: ideias da divisão, termos e algoritmo da divisão, divisão por 1 e 2 algarismos, divisão por 10, 100 e 1000. E além disso, nós vamos trazer a resolução de alguns exercícios, beleza? Vamos lá. Primeiro conteúdo, ideias da divisão, tá bom? Nós temos aqui que a divisão ela apresenta algumas ideias. A primeira delas é a ideia de repartir igualmente, tá bom? E como exemplo, para entendermos essa ideia da divisão, nós temos aqui essa questão. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? E aí nós temos aqui a divisão, 84 divididos por 6. Como resultado, nós vamos ter 14. Tá bom? Essa é uma divisão onde cada criança vai receber exatamente 14 balas. Por que que essa é uma divisão que ela é exata, professor? Porque ela tem o resto zero, tá bom? O resto zero é quando nós dividimos o valor por outro e não sobra nada. Cada grupo ou cada parte, nesse caso aqui cada criança, vai receber a mesma quantidade e não vai sobrar mais nenhuma bala, tá bom? Essa é a primeira ideia, a ideia de repartir igualmente. A segunda ideia da divisão é a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá bom? Para exemplificar, temos aqui um exemplo, esse aqui. Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 refrigerantes? E aí nós temos aqui uma divisão, precisa ser feita 195 divididos em quantas caixas? Divididos, na verdade a questão quer saber quantas caixas são necessárias, não é isso? Então, nós vamos descobrir aqui que o resultado são 32 caixas, mas aqui, diferente dessa questão aqui acima, nós vamos ter como resto o número 3. Por quê? Porque esse resto aqui é justamente a quantidade de garrafas que não vão ser embaladas, tá bom? Então, nós vamos ter aqui 32 caixas e ainda sobrarão 3 garrafas. Beleza? Essas são as ideias da divisão. Termos da divisão. Nós temos 4 termos. O dividendo, temos o divisor, o quociente e o resto. Visualize a posição de cada termo da divisão, beleza? E agora nós vamos ver a função de cada um, o que significa cada termo da divisão, ok? Temos o dividendo, que vai representar a quantidade que será repartida igualmente. Temos o divisor, é a quantidade de grupos que o dividendo será repartido. Temos o quociente, é a quantidade que cada parte receberá. O resto é a quantidade que sobra, porque não pode ser repartida igualmente, tá bom? Divisão por 1 e 2 algarismos. Vamos aprender na prática a dividir por um algarismo nesse slide e no próximo slide por 2 algarismos, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Temos aí essa situação, problema. Ana tem R$ 246 e precisa dividir igualmente entre suas 2 filhas. Quanto cada filha receberá? Perceba que nós temos um valor que precisa ser dividido igualmente. E aí, para resolver, nós aplicamos aqui através do algoritmo.
Eu vou explicar para vocês agora o passo a passo para resolver, tá bom? Nós temos aqui 2, 4, 6, 246, que nós vamos dividir por 2, tá bom? Nós vamos pegar cada número desse aqui e dividir por esse. E o resultado da divisão nós vamos colocar abaixo desse 2 aqui, tá bom? E aí nós vamos voltar multiplicando. Por quê? Porque é a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então a gente volta multiplicando para saber se de fato chegamos no valor que queríamos, bom? Ou se aproximamos dele, ok? Então, vamos lá. Primeiro algarismo, 2. 2 divididos por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar em 2, resta 0. Pegamos o próximo algarismo, 4. 4 divididos por 2, 2. Um detalhe importante, pessoal, é que o número que você colocar aqui abaixo desse 2 aqui, ele não pode ultrapassar o número que nós pegamos aqui, tá bom? Tem que dar igual ou inferior. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Pegamos o próximo, que é 6. 6 divididos por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 para chegar em 6, 0. Não tem mais nenhum número para baixar. Eu fecho os parênteses e encerro a minha continha. Beleza? Muito simples. Então, como resultado, teremos aí R$ 123 para cada filha de Ana. Ok? Divisão por 2 algarismos. Para exemplificar, nós temos aqui essa questão. Marta recebeu a incumbência de colocar 110 litros de refrigerante em 11 caixas. Determine quantos refrigerantes caberão em cada caixa. Antes de iniciarmos, eu quero dar uma dica para vocês, tá bom? Sempre que a divisão for por 2 algarismos, até que você pegue a prática, é claro, pegue as manhas, eu aconselho vocês a organizarem a tabuada de multiplicação do divisor, tá bom? Que é o número que fica entre o algoritmo, ou seja, esse aqui, ó. Nesse caso aqui é o meu 11, por isso eu aconselho que você faça a tabuada no cantinho, tá bom? Para ficar melhor, porque senão você vai ficar contando e às vezes vai até errar, beleza? Dito isso, vamos para o nosso cálculo. Professor, nesse caso aqui, nós vamos pegar o 1. O 1 dá para dividir? Não. Por quê? Porque é menor, tá bom? Eu não posso dividir um número menor por um número maior, ok? Então, nesse caso, nós vamos pegar o 11. 11 divididos por 11. Agora aqui a gente vai para a tabuada, olha só. Qual número eu multiplico por 11 que dá 11? O 1. 1 vezes 11, 11. Então, aqui fica 1. Olha só que fácil. 1 vezes 11, 11. Para chegar em 11, falta 0. Tem o 0. 0 eu não divido. Então, eu baixo o meu 0 aqui e baixo um 0 aqui também. E aqui a gente encerra a nossa continha, porque não tem mais nenhum número que possa ser dividido. Beleza? Resultado, 10. 10 é o valor de refrigerantes que caberão em cada caixa. Beleza? Divisão por 10, 100 ou 1000. Nós vamos aprender aqui sobre divisão por 10, 100 ou 1000, justamente para facilitar algumas divisões, tá bom? Nós vamos entender que não é preciso realizar a divisão através do algoritmo, mas apenas eliminando os zeros, tá bom? A depender da quantidade, é claro. Como, por exemplo, nós temos aqui o seguinte exemplo, nós temos 150 divididos por 10, como resultado 15. Mas por que foi tão rápido que não precisou fazer o algoritmo, professor?
Porque nós temos um 0 no 150 e a divisão é por 10, que também tem um 0. Então, a regra diz, para dividir um número inteiro por 10, 100 ou 1000, deslocamos a unidade, uma casa, duas casas ou três casas para a esquerda. Beleza? Para a esquerda. Se a divisão é por 10, a gente vai deslocar a unidade nesse sentido. Então, a gente elimina, porque só tem um 0. E 10 também tem apenas um 0. Da mesma forma, nesse exemplo aqui, 1.500, quantos zeros? 2. Divididos por 100, quantos zeros? 2. Elimina. Resultado, 15. 15.000 divididos por 1.000, quantos zeros? No 15.000, 3. E no 1.000 também tem 3. Elimina. Resultado, 15. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui no cantinho. Vamos fazer 180. 180 divididos por 10, beleza? Divididos por 10. 180 tem quantos zeros? 1. O 10 tem quantos zeros? 1. Então eu elimino. Resultado dessa divisão, 18. Olha só, bem mais fácil do que o algoritmo, não? Valeu, galerinha. Temos aqui essa questão. Mauro quer dividir R$6.000 entre seus 10 filhos. Quanto cada filho receberá? Perceba que a divisão aqui é por quanto? Por 10. Ora, eu tenho aqui uma quantidade de zeros. Eu tenho aqui quantos zeros? Um zero. Então, eu posso simplesmente eliminar um zero do meu dividendo. Beleza? Porque aqui tem um zero. Resultado, R$600 é o que cada filho vai receber. Fácil, né? Olha só que maravilha. Louro precisa dividir R$86 entre seus 2 trabalhadores. Quanto o Louro dará para cada trabalhador? Aqui é uma divisão, né, pelo número 2. 86 divididos por 2. Pegamos aqui o primeiro algarismo. 8 divididos por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar em 8, 0. Baixa o próximo algarismo, 6. 6 divididos por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, 0. Olha só. Finalizamos aqui. Então, cada trabalhador vai ganhar R$43. Beleza, pessoal? Chegamos ao final da aula. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.